O sol já havia se posto, deixando um manto de sombras sobre a cidade quando Rodrigo e seus colegas artistas chegaram ao museu abandonado. A entrada parecia mais uma passagem para outro mundo, com suas paredes cobertas por vegetação emaranhada que murmurava sob o vento frio da noite. O grupo, embora curioso e excitado pela experiência prometida, sentiu um arrepio percorrer seus corpos ao pisar nas portas desgastadas. Guiados pelo anfitrião enigmático, um homem de aparência impecável com olhos que pareciam penetrar mais fundo do que o próprio tempo, eles foram conduzidos pelas salas escuras e silenciosas. O som dos passos ecoava por entre as paredes, como se a edificação inteira estivesse respirando devagar, preparando-se para revelar seus segredos. Cada obra de arte encontrada pelo grupo era mais do que apenas um objeto, ela pulsava com uma vida própria. Uma pintura de Rodrigo parecia mutar conforme ele avançava, suas cores abstratas formando figuras que se moviam e distorciam no quadro. Um retrato nebuloso apareceu na tela, mostrando-o sozinho em um espaço vasto e sem limites, uma imagem tão familiar quanto desconcertante. Já Helena, a escultora do grupo, foi confrontada por uma figura de bronze que se assemelhava a si mesma, mas com os olhos fechados, simbolizando sua luta contra o medo do fracasso. O coração acelerou e um frio inexplicável percorreu seu corpo enquanto ela observava a própria imagem refletida em uma superfície dourada. O grupo continuou avançando, cada artista parado diante de suas respectivas obras, que pareciam despertar da noite para confrontá-los. A tensão era palpável, crescente a cada passo dado, enquanto o anfitrião permanecia impassível, observando-os com um sorriso enigmático. Rodrigo sentiu-se hipnotizado pela tela que mostrava sua imagem em meio à solidão, um reflexo do seu medo mais profundo. As cores vibrantes e as formas caóticas se agitavam como uma tempestade, simbolizando a luta interna que ele carregava há anos. A sensação de estar sendo observado por algo invisível, mas poderoso, aumentou a ansiedade no ar. A instalação parecia ter vida própria, ajustando-se e reagindo ao medo e à insegurança de cada um dos artistas. O ambiente se tornava mais opressivo com cada obra revelada, como se o museu mesmo estivesse vivo, respirando junto com eles. À medida que avançavam pelas salas, a luz artificial começou a piscar, criando sombras dançantes nas paredes. O eco dos passos tornava-se mais assustador e Rodrigo percebeu que não seria fácil escapar desse confronto íntimo com suas próprias falhas. A tensão cresceu quando o anfitrião interrompeu o silêncio com uma frase que ressoou no coração de todos. Apenas enfrentando seus medos, vocês poderão encontrar a saída. A verdade daquele momento era inegável, o museu não apenas os convidava para um desafio artístico, mas sim para uma jornada introspectiva que exigiria coragem e aceitação de suas sombras internas. À medida que avançavam, cada artista era levado por um labirinto de salas que pareciam se ajustar às suas inseguranças mais íntimas. A luz das velas tremia fraca e incerta, projetando sombras dançantes nas paredes, amplificando a sensação de claustrofobia. Rodrigo parou diante de uma tela que parecia convidá-lo para um mundo paralelo, era sua vida, mas com personagens ausentes. Em seu olhar atento, viu-se como o protagonista de um romance não iniciado, rodeado por silhuetas de pessoas amadas e desejadas, mas sempre distantes. A dor dessa visão intrusiva pulsava em seus pensamentos, fazendo com que sua fobia ao isolamento se manifestasse de forma avassaladora. Já Helena foi atraída para uma escultura grotesca, quase monstruosa, formada por múltiplas mãos tentando alcançar algo inatingível. Cada dedo era um projeto artístico que ela jamais completou, símbolos de seus medos profundos do fracasso e da rejeição crítica. O ar ficava pesado em sua pele, como se o próprio museu estivesse respirando em conjunto com a intensidade de suas emoções. O grupo sentia-se cada vez mais preso em um ciclo vicioso de culpa e remorso. As obras pareciam absorver suas angústias internas, refletindo-as de volta com uma precisão quase cruel. O ambiente se tornava insuportável, como um peso que não conseguia ser levantado. O anfitrião, com seu sorriso enigmático, observava-os enquanto o som do vento aumentava pelo corredor estreito. A instalação parecia sussurrar em seus ouvidos: confrontem-se com suas sombras para poder avançar. Cada artista sentia-se impelido a mergulhar mais fundo nesse pesadelo que se desenrolava diante deles, forçados a encarar as escolhas não tomadas e os medos mais profundos. A tensão era insuportável. Rodrigo, especialmente, lutava contra o desejo de fugir do confronto com sua solidão imposta, um peso que ele carregou silenciosamente ao longo dos anos. Já Helena sentia suas mãos tremerem, como se toda a energia criativa estivesse sendo sugada por aquela escultura grotesca.
À medida que os artistas avançavam, as salas tornavam-se mais sinistras e inescapáveis, refletindo não apenas seus medos, mas também o potencial de redenção que poderia estar escondido dentro dessas memórias dolorosas. A instalação parecia viva, ajustando-se a cada passo dado, como se entendesse suas angústias e as explorasse até o limite. O labirinto se desdobrou de maneira assustadora, suas paredes cobertas por uma tapeçaria de imagens que pareciam flutuar entre o sonho e a realidade. Cada passo dos artistas ecoava no silêncio carregado do ambiente, enquanto as linhas entre o imaginário e o tangível começavam a se confundir. As sombras ganhavam forma, tornando-se mais palpáveis com cada instante que avançava. Rodrigo percebeu que estava sendo perseguido por um reflexo de si mesmo, uma figura espectral que carregava suas inibições e medos como um fardo visível. A sombra, ao invés de fugir, seguia-o de perto, refletindo cada hesitação do artista com precisão quase macabra. O labirinto parecia amplificar seus temores mais íntimos, a solidão e o medo da vulnerabilidade. Já Helena enfrentava um desafio igualmente angustiante. A escultura grotesca que a havia confrontado anteriormente agora se multiplicara, suas múltiplas mãos estendidas em direção a uma forma indefinida, a obra inacabada de sua vida. Cada dedo parecia um lembrete da oportunidade perdida, do medo paralisante que a impedira de finalizar seus projetos e aceitar críticas. A atmosfera se tornou ainda mais opressiva à medida que o labirinto contorcido se ajustava às suas angústias internas. As salas começavam a girar, criando um vértigo psicológico que ameaçava lançar-los em uma espiral sem fim de autocomiseração e remorso. Nesse clímax da experiência, a instalação parecia ter consciência de cada artista. O labirinto exigia confronto, não fuga. Reconhecem suas sombras, parecia sussurrar o ambiente ao redor, enquanto a luz fraca das velas tremia em sincronia com os batimentos cardíacos dos artistas. Rodrigo, embora atordoado pela intensidade da situação, sentiu uma pontada de clareza. A figura sombria que o perseguia não era um inimigo, mas sim uma parte de si mesmo que exigia ser reconhecida e aceita. Com coragem renovada, ele decidiu enfrentar a sombra não para derrotá-la, mas para compreender suas necessidades e medos. Helena também encontrou força em sua vulnerabilidade. Ela percebeu que cada dedo da escultura grotesca representava uma parte de si mesma que precisava ser aceita, a insegurança e o medo do fracasso. Ao reconhecer essas partes, ela sentiu uma leveza interior, como se algumas das garras que a seguravam estivessem enfraquecendo. A instalação reagia à mudança interna deles, as paredes do labirinto começaram a se mover lentamente, abrindo caminhos antes ocultos. A linha entre realidade e imaginação ainda estava borrada, mas agora havia uma nova possibilidade, a redenção através da aceitação. No coração dessa batalha psicológica, Rodrigo e os outros artistas perceberam que apenas ao enfrentar suas sombras poderiam encontrar um caminho para fora do labirinto. A instalação, antes um pesadelo, começou a se transformar em uma jornada de autodescoberta, exigindo coragem e honestidade interior. E enquanto cada artista lutava por sua sanidade, a luz de esperança começou a se fazer presente no escuro labirinto da mente. Rodrigo sentiu uma onda de alívio ao perceber que o labirinto começava, lentamente, a perder sua forma caótica e opressiva. A figura sombria que o acompanhava agora se distanciava, quase como se reconhecesse a força de Rodrigo em aceitar suas inseguranças. Ele respirou fundo, sentindo as paredes do labirinto vibrarem sutilmente, liberando-se da tensão que antes parecia eterna. A cada passo firme dado por ele e seus colegas artistas, o ambiente começava a se transformar de maneira palpável. A luz das velas ganhava intensidade, projetando sombras menos ameaçadoras e mais suaves nas paredes. O eco dos passos tornou-se um murmúrio suave, como uma música que convidava a calma. Helena percebeu as mãos da escultura grotesca se esticarem em direção a um horizonte iluminado pela luz das velas. Cada dedo parecia soltar uma partícula de medo acumulado, dissipando-se no ar como névoa ao amanhecer. A sensação de peso foi diminuindo com cada respiração profunda que ela dava, e a escultura começou a se transformar em uma forma menos grotesca, mais humana, um símbolo da aceitação do seu potencial inacabado. Juntos, os artistas sentiram-se unidos por uma nova força de compreensão e empatia. A instalação parecia reagir positivamente ao encontro com suas sombras, como se estivesse celebrando o ato corajoso de cada um. As imagens que antes flutuavam entre a realidade e o sonho começaram a tomar forma mais clara e definitiva. À medida que as paredes do labirinto se ajustavam ao novo estado emocional dos artistas, caminhos antes escondidos começaram a se revelar. Cada um deles percebeu que havia uma saída não apenas para o labirinto físico, mas também para os corredores confusos de suas próprias mentes.
Com cada passo em direção à luz, Rodrigo e seus amigos sentiram-se mais leves, como se estivessem soltando um fardo que carregavam há muito tempo. O medo da solidão, o temor do fracasso, todas essas sombras começaram a desaparecer no horizonte de seu novo entendimento. O labirinto, antes uma prisão mental, agora se tornava um caminho para a redenção e a aceitação. E ao perceberem que estavam realmente próximos da saída, os artistas encontraram em si mesmos uma nova força interior, a coragem de enfrentar o mundo com suas vulnerabilidades expostas, mas reconhecidas como parte essencial de sua jornada artística e pessoal. A luz no final do labirinto parecia um raio de esperança, uma promessa de liberdade que se aproximava com cada passo firme dos artistas. O ambiente já não era mais hostil. Ao contrário, vibrava com uma energia renovada, como se estivesse celebrando a vitória do espírito humano sobre suas próprias sombras internas. Rodrigo sentiu um misto de alívio e empolgação ao perceber que havia conseguido confrontar sua maior fobia, a solidão imposta. Enquanto avançavam em direção à saída, cada artista carregava consigo uma nova compreensão da própria existência. O medo do isolamento não era mais um inimigo invencível para Rodrigo. Agora ele via a vulnerabilidade como uma forma de conexão genuína com os outros e consigo mesmo. Essa aceitação trouxe-lhe uma sensação de liberdade que nunca havia experimentado antes, abrindo as portas para relacionamentos mais autênticos. Helena, por sua vez, observou a escultura transformada não apenas como um símbolo de suas inseguranças superadas, mas também como um lembrete constante da beleza que residia no processo criativo, mesmo com falhas e desafios. Ela sentiu-se impulsionada a abraçar novamente seus projetos artísticos, agora não mais assombrados pelo medo do fracasso. Ao finalmente sair do museu, o grupo foi recebido pela luz da manhã que banhava a cidade com um tom suave e acolhedor. O mundo externo, antes distante e imponente, agora parecia mais familiar e compreensível. Eles perceberam que, embora o convite para a instalação tivesse sido misterioso, ele havia servido como um despertar essencial à sua consciência existencial. Sentados em um banco próximo ao museu abandonado, os artistas compartilharam suas experiências e insights. A intensidade da jornada não era apenas uma recordação assustadora, ela se tornara a base para uma renovação interior profunda. Cada um deles estava mais preparado para enfrentar o mundo com coragem renovada, prontos para abraçar as imperfeições inerentes à condição humana. A instalação havia sido um desafio artístico e existencial que os levou a mergulhar nas profundezas de suas almas. Agora, eles podiam olhar para frente com uma perspectiva transformada, mais conscientes das sombras que habitavam seus corações e da luz que poderia ser encontrada ao aceitar-se plenamente. A sensação de renovação era palpável, o museu já não era um local assombrado, mas um ponto de viragem em suas vidas. O convite misterioso havia cumprido sua missão, despertar essencialmente a consciência existencial de cada artista, preparando-os para uma nova fase repleta de possibilidades e autenticidade.